Nós vamos considerar nesta aula de hermenêutica as barreiras que existem entre o leitor e a interpretação, porque a hermenêutica é a ciência da interpretação, mas até que você entenda o que o autor estava pensando quando escreveu aquilo, você vai encontrar alguns abismos, algumas barreiras, alguns obstáculos. Aqui na página 5 a gente vai chamar de abismo entre o mundo bíblico e o nosso. O primeiro abismo é o abismo cultural, o outro abismo é o temporal, aí tem o geográfico e o literário. Esses abismos, se a gente estuda o conteúdo de cada um desses obstáculos, vai nos aproximando mais da originalidade e do sentido do texto. Até o teólogo e professor Royzuki, quando escreveu sobre hermenêutica, ele disse assim: dado a existência de um abismo cultural entre a nossa era e os tempos bíblicos, que são culturas diferentes, e como nosso objetivo na interpretação bíblica é descobrir o sentido original das escrituras, é imperativo, quer dizer, obrigado, que nos familiarizemos com a cultura e os costumes de então. Então não tem como entender a Bíblia sem entender a cultura daquela época. A igreja está o povo de Deus está na Mesopotâmia, tem que estudar a Mesopotâmia. O povo de Deus está no período migratório lá no Egito, tem que estudar a cultura egípcia. Saíram do Egito, foram para o cativeiro na Síria, na Babilônia, tem que entender essas culturas e entender determinados comportamentos, porque a Bíblia ela tem um registro temporal, geográfico e cultural. E se eu não estudo essas áreas do conhecimento, eu não alcanço o sentido original do texto, que é o objetivo da hermenêutica. Inclusive, exegese, fazer exegese é extrair o conteúdo, a palavra exegese, né? Sem exegese, eu não faço uma interpretação correta. E a exegese, ela corre para a hermenêutica, que desenvolveu regras, que são essas regras que a gente vai aprender aqui, né? As regras surgem para nos aproximar da Bíblia e enfrentar o abismo cultural. Diminuiu o abismo, passou esse período da cultura. Cultura é o conjunto de comportamentos, crenças, valores morais, espirituais e materiais de uma sociedade. Temos que estudar tudo isso no período do Antigo, no período do Novo Testamento e até através de 2000 anos de história da igreja. Quanto mais a gente tem o conhecimento cultural, aprender das ciências humanas, mais isso nos ajuda a nos aproximar dessa verdade. Na página 6, nós temos o abismo temporal. Nós estamos em 2024 da era cristã. Então, desde que Jesus nasceu até o nosso tempo, 2024 anos. Porém, naquela época, naquele tempo, o olhar das pessoas sobre casamento, família, sobre sexualidade, sobre pena de morte, sobre ética de uma forma geral, tinha uma mentalidade diferente. Havia, de alguma forma, uma forma de escrever, uma forma de se expressar, uma forma de se trabalhar em todos os aspectos da sociedade. Então, esse abismo temporal vai nos exigir que a gente volte no tempo para pensar como aqueles homens e mulheres pensavam quando estava diante de um episódio. Para entender o episódio, eu tenho que voltar no tempo. Terceiro abismo é o abismo geográfico. Uma vez que eu tenho que entender a cultura, uma vez que eu tenho que voltar no tempo, eu também tenho que me localizar geograficamente toda vez que eu ler um texto. Se eu abrir um texto, vou abrir agora um texto na Bíblia, aleatoriamente, abrir, está em Crônicas. Então, Crônicas, quando foi escrito, eu primeiro tenho que saber quem escreveu, em que época escreveu, para saber que essa leitura se refere a um período do tempo, se refere a um local geograficamente, e o pessoal está vivendo uma cultura com base nesse local onde eles estão vivendo, porque o povo de Deus, de alguma forma, não teve um local fixo a vida inteira.
Eles foram nômades e viajantes em algum momento, né? O chamado de Abraão já mostrou que a coisa não ia ser tão fácil. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mais de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros e meio ele andou para poder sair de Ur, dos caldeus, que é na Babilônia. Abraão era babilônico. Saiu para Harã, que fica a norte de Canaã, onde hoje é Israel. Desceu para Israel, correu para o Egito, depois voltou para Israel de novo, e toda essa trajetória foi registrada no livro de Gênesis, envolvendo Abraão, Isaque e Jacó. Geograficamente eu preciso localizar o texto, cronologicamente eu preciso localizar o texto, para estudar a cultura, os costumes, para entender a mentalidade do autor quando apresentou algumas expressões. Só para você ter uma ideia, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse não dá para se entender de forma coerente sem entender os períodos e o local onde eles estão inseridos. Daniel está debaixo de uma situação de cativeiro, enquanto ele está escrevendo aquele livro. Parte é história e parte é profecia. Do mesmo jeito, Apocalipse, João está numa situação difícil, desterrado, recebe várias visões. No registro dessas visões existe mensagem para a igreja local daquela época, que são 7 igrejas da Ásia, para onde ele iria quando saísse de lá, e tem uma mensagem para o tempo do fim. A pergunta que não quer calar é: o que é para eles e o que é para nós? A hermenêutica vai nos ajudar, porque na hermenêutica tem regras para a literatura apocalíptica, que são regras específicas para esse tipo de literatura, que é o próximo abismo, né? Abismo literário. Diga aí. Você falou sobre essa questão das cartas, né? Das igrejas. A gente vê muitas pessoas utilizando as cartas para falar, contextualizando a igreja hoje, algumas situações. É possível Boa pergunta. Na hermenêutica nós vamos encontrar regras gerais para todos os textos, e tem também na hermenêutica regra específica para textos específicos, como por exemplo o texto apocalíptico é um gênero específico que precisa de regra específica, mas capítulo 1, 2 e 3 dá para perceber que ali está se referindo a um episódio local. Ele tem a visão, está acontecendo literalmente aquilo, e depois capítulo 2 e 3 as 7 cartas, o conteúdo das 7 cartas, o que as igrejas estavam errando e o que foi dito para a igreja corrigir. Se nós estivéssemos errando, a mensagem também serviria para nós de correção. O erro do passado é o mesmo erro de hoje, a orientação para o passado é a mesma orientação para hoje, salvo alguns detalhes que seja da cultura, né? Agora, eu não posso fazer como a igreja adventista faz e outras igrejas fazem, pegando cada igreja e enquadrando na história da igreja, como nós estamos no período de Éfeso, nós estamos no período de Esmirna, como se cada igreja representasse um período histórico da história da igreja. A história da igreja de 2000 anos, dividida em 7 períodos, e cada período é uma igreja do Apocalipse. Obrigatoriamente aquela igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto século tem que viver aquilo que estava se passando em Éfeso. Aí do quarto século ao sétimo, eu estou falando aleatoriamente, teria que ser vivido aquilo que está em Esmirna. E nós estamos vivendo um período de Laodiceia, porque seria basicamente a última. E a igreja anterior era a igreja perfeita, Filadélfia, onde só tinha o amor e a fraternidade. É como se o texto de Apocalipse, essas cartas servissem de monitoramento e controle para que aquela igreja fosse predestinada a viver daquele jeito que tem na carta. Eu não defendo isso porque precisamos analisar o texto de acordo com a natureza dele, de acordo com a estrutura e a tipologia dele. E esse texto não foi feito para isso, foi feito para ser lido, vigiado, para não cair naquilo que está sendo denunciado. Agora, do capítulo 4 até o 19,
é uma literatura apocalíptica, muita linguagem simbólica e tem um propósito. Quando a gente vai estudar literatura apocalíptica, ela tem uma característica de um tipo de escrito debaixo de perseguição, para falar em linguagem codificada, para só os que estão perseguidos entendam. Então a galerinha que estava com Daniel entenderam a mensagem de Daniel daquela forma como as visões apresentavam. Aquelas linguagens ali, para aquele período, aquela linguagem era muito clara para quem estava escrevendo. Passaram-se 500 anos, começou o Novo Testamento, nem todos entendiam com aquela mentalidade do período em que o povo estava lá na Babilônia. Passaram-se 2000 anos, temos o livro de Daniel lá. Para poder entender, temos que voltar como se fosse a audiência de Daniel, viver segundo Daniel na Babilônia, para poder entender a mensagem de Daniel. Do mesmo jeito, eu tenho que voltar para a ilha de Patmos, entrar dentro da ilha, entender como era o mundo debaixo do Império Romano, entender a cabeça de Nero, entender a cabeça de Domiciano, os piores imperadores do primeiro século, para poder entender quem é a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, para não estar achando que a besta do Apocalipse é Lula, é Bolsonaro, é Silvio Santos ou qualquer um desses daí. Para não estar achando que todo tipo de chip e código de barra é a marca da besta. Entende o que eu estou dizendo aqui? Então há uma necessidade de entender esse abismo literário. A escrita portuguesa é diferente da inglesa, da espanhola, da italiana e da francesa. É diferente do grego e principalmente diferente do hebraico, que a gente está falando de 3.000, 4.000 anos atrás. Uma língua morta, porque é antiga, e que já foi adaptada, melhorada e mudada em todos os aspectos. Nem vogal tinha antigamente, hoje tem. E aí a gente vai percebendo que o abismo literário leva cada um de nós a entender que a Bíblia não é um livro mágico que a gente coloca a mão e é transferido para a cabeça da gente. Vem, para mim não pode. É um livro para ser estudado. Deixa eu só ler essa parte final da página 6, do abismo literário. Eu lhe dou a palavra para você falar. Sim? Só para poder entender o abismo geográfico. Sim. Esclarece um pouquinho o abismo geográfico. Temporário, cronológico. Eu tenho que voltar no tempo. Pronto, é a questão do tempo. Geográfico é a questão do lugar. Eu localizo a passagem, o personagem, em um lugar onde ele está, para poder entender a passagem. Entendeu? O tempo e o lugar, para depois entender a cultura, para depois entender a literatura. Esses 4 abismos são muito importantes para nos aproximar da originalidade do texto e não adulterar o texto, porque quem adultera o texto comete heresia, porque está desfazendo de uma verdade. Aí diz assim: para transpormos o abismo do idioma, precisamos considerar o significado que as palavras tinham no tempo do autor, pois elas mudam de significado com o passar do tempo. A Bíblia é um livro rico em gêneros literários. Temos narrativas, que é história. A gente pensa que só tem história, não, mas tem. Além de história, poesia. E não é poesia brasileira, é poesia hebraica, que tem suas características. Temos provérbios, profecias, e temos a literatura apocalíptica. Dentro de cada estilo temos figuras de linguagem, e tudo isso precisa ser observado antes de fazer uma interpretação. Eu identifico o texto, eu identifico o tempo em que o texto foi escrito, eu identifico o lugar onde o episódio está sendo contextualizado, e depois trabalhar o gênero literário ou estilo da literatura para poder encontrar de fato a verdade. Narrativas realmente são os mais fáceis, e também as epístolas, porque as epístolas têm ali aquela dialética entre o problema e a solução, mas o escrito de João é diferente do escrito de Paulo, é diferente do escrito de Pedro, é diferente do de Lucas, Tiago, do de Judas, e a gente precisa respeitar até a personalidade do autor quando a gente está escrevendo, porque a teologia de Paulo é mais complexa do que a teologia de João. A teologia de João é um pouquinho mais elevada do que a teologia de Pedro. E se a gente estuda, como tem uma matéria aqui,
a teologia do Novo Testamento e a teologia do Antigo, a gente vai começar a entender como era o pensamento de Davi, teologicamente, como era o pensamento de Moisés, teologicamente. E quando alguém diz assim, que Moisés escreveu isso com essa intenção, você vai dizer, não, eu estudei a teologia de Moisés, ele jamais pensaria assim. Olha aqui a base da teologia dele, olha aqui a base da teologia de Salomão, olha aqui a base da teologia de Daniel, a teologia dos profetas, a teologia dos livros poéticos, a teologia dos livros históricos. A gente estudaria uma matéria chamada Teologia do Antigo Testamento. Cada matéria nos favorece em alguma coisa, né? Para que o curso fique completo. É igual na medicina, você não aprende tudo em uma matéria. É igual na engenharia, não é? A gente precisa do somatório dessas matérias para a gente entender que a Bíblia não é fácil. Estudar, examinar, entender não é fácil. Vamos agora avançar.